Josué, capítulo 6, e o versículo 20. Josué 6, 20. Encontraram? Quem encontrou? Diga: eu encontrei. Vou ler a palavra do Senhor. Diz assim, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. O que o povo fez quando soaram as trombetas? Gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o que aconteceu com o muro, irmão? Caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e fizeram o quê? E já que se trata de um versículo só, por que não uma leitura coletiva? Vamos lá? Eu conto até 3. Você lê bem alto, viu? Bem forte, em bom som. Vamos lá junto? 1, 2, 3. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. E tomaram o que, irmãos? A cidade. Esse texto mostra o que foi a queda das muralhas de Jericó. A história é bem conhecida. Além do texto ser bem bonito, bem importante, quando eu leio eu me emociono, porque eu me lembro que eu fui ministro de louvor dessa igreja. Você não está acreditando, né? Pois é. Eu já cantei aqui nessa igreja. Olha a paciência dos irmãos. Quem permaneceu aqui não é crente de verdade. Porque me vê cantando, imagine, né? Naquela época a gente cantava: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas... Para, senão eu vou ter que reassumir meu posto. O povo vai querer aí que eu volte a cantar, e aí fica perigoso. Veja, a história é muito conhecida. Nós estamos aí diante do que era o início da posse da terra prometida. Estamos falando da primeira cidade a ser tomada pelos israelitas. Então eles vinham no Êxodo, que você conhece também a história, e agora chegaram em Jericó. Essa seria a primeira cidade a ser tomada como parte da promessa de Deus da terra prometida. E o grande desafio eram as muralhas que cercavam aquela cidade e a tornavam quase intransponível. Já falei aqui sobre essas muralhas. Você sabe que tinha casa construída em cima dela, eram enormes, era uma coisa gigantesca. Quando você começa a ler o texto, você vai ver que Jericó estava fechado naquela época, naquele momento, ninguém entrava e ninguém saía. Então, aquela cidade, aquele momento, aquela cidade era algo, humanamente falando, intransponível. Aí o que vemos é que Deus, ele dá para Josué instruções específicas. Constavam nessas instruções cercar os muros durante 6 dias com uma volta. Quantos dias, irmãos? 6. Quantas voltas? Com 7 sacerdotes levando as trombetas à frente da arca. Sendo que no 7º dia as muralhas seriam cercadas 7 vezes. Quantas vezes, irmãos? 7. E aí as trombetas seriam tocadas no 7º dia, depois das 7 voltas, acompanhado do grito de guerra. E aí a promessa de Deus era que as muralhas cairiam. O que aconteceria com as muralhas, irmão? Conforme nós vemos, e você chegar na sua casa, nós lemos aqui, aliás, você viu aí, as instruções foram seguidas e o milagre aconteceu, as muralhas caíram. Diga graças a Deus por isso. E Jericó foi tomada pelo povo de Deus. Pensando nessas muralhas, nesta noite, como os empecilhos, os obstáculos, as obstruções que por vezes se interpõem em nosso caminho. De novo, quero pensar nessas muralhas como os obstáculos.
Quantos já enfrentaram, ou então enfrentando obstáculo? Levanta a mão e diga eu, diga eu. É comigo, pastor, é comigo. Então, eu quero pensar nessas muralhas exatamente com isso, como obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, como aquilo que obstrui o nosso caminho. E aí, eu quero falar nesta noite sobre um intransponível que pode se tornar transponível. De novo, o intransponível que pode se tornar transponível. Então, o que eu vou falar mesmo, irmão? O intransponível pode se tornar. O que eu vou falar mesmo, irmão? O intransponível pode se tornar transponível. Aquilo que você não consegue passar, mas que pode ser Deus pode abrir um caminho e você poder passar. Então vamos falar aí sobre o intransponível que pode se tornar transponível. Escute, isso é possível, o intransponível, ele pode se tornar transponível sempre quando entendemos que as nossas batalhas, antes de se darem no âmbito físico, elas se dão no âmbito espiritual. De novo, as nossas batalhas, preste atenção, as nossas batalhas, antes de elas se darem no âmbito físico, aquilo que no nosso mundo, elas se dão no mundo espiritual. Meu amado e meu querido irmão, o início dessa experiência se deu com a participação de um ser celestial. E quando chegar na sua casa, você vai ver o capítulo 5, versículo 13 ao 15, diz assim, preste atenção, diz assim: estando Josué já perto de Jericó. Estava perto de onde, irmão? Jericó. Olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Ele olha e vê um homem de pé com uma espada. Ele aproxima-se dele e pergunta: você é por nós ou por nossos inimigos? E aí o homem diz assim: nenhuma coisa, nem outra. O texto diz, respondeu ele. Ele diz: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quando ele diz assim, o texto diz, então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Então você vê aí claramente Josué tendo um diálogo com um ser celestial. Quer dizer, antes das muralhas serem cercadas, preste atenção, antes das muralhas serem serem cercadas, antes das trombetas tocar, antes do grito de guerra, o mundo espiritual, diga comigo, o mundo espiritual, mais forte, o mundo espiritual já estava em atividade. O que nós vemos aí, meu amado, meu querido irmão, foi o céu se movimentando. O príncipe do exército do Senhor já estava agindo. Antes mesmo de qualquer ação de Josué, antes mesmo de qualquer ação daquele exército, antes mesmo de qualquer ação do povo de Deus, o mundo espiritual já estava sendo acionado e já estava agindo em prol daquele povo. Levanta a mão, diga, eu entendi. E diga graças a Deus também. Certamente estamos aí diante do que na teologia chamamos de uma teofania, que é a manifestação, quem sabe, do próprio Cristo no Antigo Testamento. Algumas vezes você vai ver aí Cristo se manifestando, que nós conhecemos como teofania, Cristo se manifestando lá no Antigo Testamento. Meus amados irmãos, esta questão do mundo espiritual em ação é algo que precisa ser entendido pelo povo de Deus, especialmente por aqueles que querem transpor obstáculos. Eu não sei quais são os teus. Eu, quando prego aqui, irmãos, eu sei quais são os meus. Eu enfrento. Você enfrenta, irmão? Nossa, você é um extraterrestre. Você não tem dificuldade nenhuma, não? Eu sei quais os meus obstáculos. O que eu enfrento? Você tem os teus, irmão? Enfrenta alguns? Enfrenta.
Então, nós precisamos entender essa questão. Quem enfrenta, escute, tem que entender e quer transpor os obstáculos, tem que entender, escute, esta ação do mundo espiritual. O mundo espiritual, as batalhas que se dão nessa dimensão, são tão reais quanto aquilo que você pode ver ou tocar. E eu vou repetir pela importância, o mundo espiritual e as batalhas que se dão nesta dimensão, escute, são tão reais quanto aquilo que você pode ver ou tocar. Entendeu isso, irmão? Entendeu, está acordado? Amém. Quem entendeu, está acordado? Levanta a mão e diga que eu entendi, estou acordado. Por isso a importância de uma visão espiritual quando estamos lutando diante de alguns obstáculos. Vou repetir. Por isso a importância, escute, de uma visão espiritual, de você ver além, escute, quando você está lutando diante de alguns obstáculos. Por isso é importante saber que muitas vezes uma batalha, ela é vencida no âmbito espiritual, primeiro é vencido lá no âmbito espiritual, para então o resultado se manifestar no mundo físico. Por isso a importância, irmão, de orar antes de agir, usando as tuas próprias forças, as tuas próprias estratégias, escute, porque você tem que entender, escute, que as coisas muitas vezes não se dão somente aqui, primeiro se dão lá no âmbito espiritual. Quem entendeu, levanta a mão e diga, eu entendi. Por isso a importância de entender o ensino do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6 e 12, que diz, não temos que lutar contra carne e sangue. Você está ruim de Bíblia. Por isso, nós temos que entender o que Paulo diz, que não temos que lutar contra carne e sangue. Contra carne e sangue. Mas sim, contra os principados. Por isso que aquele anjo, aquele ser celestial desceu, irmão. Escute, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Escute isso, irmão, a tua luta não se dá somente aqui, neste âmbito físico, onde você vem e toca. A tua luta, em primeiro lugar, se dá no mundo espiritual. Agora, o mais importante, aleluia, o mais importante é crer que quando estamos numa batalha, quando você está passando, enfrentando um obstáculo, uma dificuldade, alguma coisa se interpôs no teu caminho, o mais importante é você entender que, como Josué, nós temos a companhia do comandante do exército do Senhor. Ele se apresentou para Josué, eu não sei qual era o estado emocional de Josué, mas eu quero pensar que estava diante de um desafio grandíssimo. Aliás, quando nós analisamos Josué, nós sabemos que ele estava realmente passando por um momento complicado. Escute, tinha recém assumido a liderança e agora estava diante daquela grande muralha, um lugar que uma cidade intransponível. Escute, era muito maior do que ele, e foi naquela hora que o comandante do exército de Deus se apresentou. Meu irmão, diante das tuas batalhas, você tem que entender que você não está só. Ele está com você. O comandante do exército do Deus vivo está do seu lado. E diante dele não tem muralha que sobreviva e que fique em pé. E se você entendeu e crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra até aqui, levanta a mão direita e diga, eu entendi. Estamos falando aí sobre o intransponível que pode se tornar transponível usando aí as muralhas de Jericó. Isso se dá quando os critérios estipulados por Deus são obedecidos. Escute, o intransponível pode se tornar transponível quando os critérios estipulados por Deus são obedecidos. Diga, por favor, eu entendi. Meu amado e meu querido irmão, Deus removeria com seu poder aquele grande obstáculo. De novo, Deus, através do seu poder, removeria aquele grande obstáculo. Quem crê comigo, diga eu creio.
Só que as diretrizes dadas por ele teriam que ser seguidas. E aí o texto diz assim, quando chegar na sua casa, você vai ler o texto que antecede a ele, a esse, diz assim: então disse o Senhor a Josué, olha, preste atenção, olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Lá Deus já tinha definido, escute, Deus já tinha definido, vou te dar Jericó. Vou dar ao seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, preste atenção, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim o fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E agora me perdi. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão buzina. E será aqui, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiros, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Quem entendeu o texto, diga: eu entendi. O milagre aconteceria conforme a promessa de Deus, mas as suas orientações teriam que ser seguidas. Teria que haver uma organização. Os critérios seriam comunicados por Josué e teriam que ser obedecidos pelo povo. Não se daria de qualquer jeito, não se daria do jeito que cada um quisesse fazer, ou do jeito que cada um pensava. Quem entendeu, diga: eu entendi. O que vemos foi uma obediência completa ao que Deus estipulou, e conforme vimos, o obstáculo foi removido de forma sobrenatural e milagrosa. Meus irmãos, olhe para mim, preste atenção. Tem muita muralha que não cai diante de algumas pessoas porque os critérios de Deus estão sendo ignorados. Levanta a tua mão e diga: não é o meu caso. Não, eu vou repetir, e você levanta a mão e grita: não é o meu caso, para acordar quem está dormindo. Tem muita muralha que não cai diante de algumas pessoas porque os critérios de Deus estão sendo ignorados. Eu sei que não é o seu caso. Tem muitos obstáculos em pé, impedindo a passagem de alguns, porque tem gente que quer fazer as coisas à sua própria maneira e não a maneira de Deus. Levanta a mão e diga: não é o meu caso. Tem crente que não obedece. E por isso os seus caminhos são travados e bloqueados por um impedimento do inimigo. Não, você perdeu o bonde agora. Levanta a tua mão e diga: não é o meu caso. Não faz do jeito que Deus quer. Não anda do jeito que Deus quer, não obedece os critérios de Deus, acha que pode fazer as coisas sempre à sua maneira, nunca consulta a Deus, nunca obedece a palavra, e aí as muralhas estão lá diante dele, ele não consegue transpor os seus obstáculos. Tem crente desobediente. Levanta a tua mão e diga: não é o meu caso. Mas tem crente que não obedece ninguém. Tem gente que está na igreja, mas quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Não é aqui, não. Aqui não. Mas por aí, não obedece nada. Tem gente que pensa que a obra de Deus, as coisas de Deus, são feitas de forma bagunçada. E é por isso que tem gente, irmãos, que não progride, não anda, não caminha. Está travado, as muralhas estão levantadas, escute, porque não é do teu jeito. Vida cristã é vida de obediência. Grite amém para isso. Ainda que muitas igrejas e pregadores estão por aí diluindo o evangelho e ajustando o evangelho ao gosto do cliente, escute, Deus é um Deus de princípios e de ordem. Deus não trabalha na desordem, as coisas de Deus não são bagunçadas. Levanta a mão direita e diga: eu entendi. Mas tem gente que não gosta de obedecer. Tem gente que não gosta de ordem. Tem gente que não gosta de submeter a critérios. Tem gente assim, às vezes, dentro das próprias igrejas, vai ver gente, por exemplo, que não gosta.
Até uma orientação de um obreiro, às vezes, para algumas pessoas, é difícil para ela atender. O obreiro chega aqui, olha, irmão, você precisa ser conduzido, você precisa fazer isso, me ajude nisso. A pessoa tem um espírito de rebeldia e não consegue obedecer, e é por isso que as muralhas estão diante dele e não caem. E aí você vê claramente Deus dando diretrizes, o povo obedecendo e Deus destruindo as muralhas e arrancando o obstáculo que estava impedindo a caminhada deles. Você quer ver a operação de Deus diante dos seus obstáculos? Quer, irmão? Não me convenceu. Você quer ver a operação de Deus diante dos obstáculos que estão diante de você? Quer? Amém. Você quer ver a operação de Deus diante das barreiras levantadas pelo inimigo na sua vida? Quer? Amém. Tem que obedecer. Obedecer a palavra. Obedecer os critérios de Deus. Obedecer as suas diretrizes. Obedecer os seus mandamentos. Obedecer aquilo que diz o Evangelho. Irmão, quando você obedece, escute, você se coloca abaixo a autoridade, a responsabilidade de Deus. E baixo a responsabilidade de Deus, não tem muralhas que resista, que fique em pé na tua frente. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra? Levanta a mão direita. Diga, eu entendi. Você não me convenceu, grite, eu entendi. O intransponível, que pode se tornar transponível, baseado aí na experiência das muralhas de Jericó. E pode, mesmo quando diante dos teus olhos pareça não haver nem um sinal. Meus irmãos, nós vemos neste texto claramente Deus provando a fé e a obediência daquele povo. Deus poderia ter derrubado as muralhas de imediato. Sim ou não, irmão? Sim. Vou repetir. Deus poderia ter derrubado as muralhas de imediato. Sim ou não, irmão? Sim. Assim que eles chegaram diante dela, não é, Lê? Assim que eles chegaram diante dela, estavam caminhando rumo à terra prometida, se depararam com as muralhas, Jericó estava fechado, ninguém entrava, ninguém saía, era uma coisa enorme, um monumento, algo grande. E aí, claro, Deus poderia simplesmente, de imediato, abrir o caminho, destruir as muralhas e o povo passar. Podia ou não podia? Podia. Mas não fez. Deus iniciou um processo que durou 7 dias. Sendo que 6 dias teriam que dar uma volta em redor da cidade. 6 dias, uma volta em redor da cidade. No 7º dia seriam 6 voltas, escute, sem nenhum sinal. As muralhas só cairiam mediante a 7ª volta do 7º dia. Me ajude aí. Primeiro dia, uma volta. Olha para mim. Primeiro dia, uma volta. As muralhas caíram? Não. Caíram, não? Não. Primeiro dia, uma volta. Lá está aquela imensidão diante dele. Segundo dia, uma volta. As muralhas caíram, irmão? Não. Terceiro dia, outra volta. As muralhas caíram, irmão? Não. Lá estava, tijolo sobre tijolo. Sem pedra sobre pedra. Sem nenhum movimento. Quarto dia, mais uma volta. Caiu, não, irmão? Não. Quinto dia. Não. Sexto dia. Não. E aí no sexto teve uma volta. Caiu? Não. Outra volta. Não. 3 voltas. Não. Você desistiu já, irmão? 4 voltas. Diga não. Não. 5 voltas. 6 voltas. Nada. O processo aconteceu sem que movesse uma pedra daquelas muralhas. Aleluia. Nada aconteceu. E aqui se cumpriu o ensinamento de Jesus dado a Tomé. Você não tem que ver para crer, tem que
Você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. Meu amado e meu querido irmão, a pessoa que tem uma fé viva é uma pessoa que sabe esperar. Diga, eu entendi. Quem realmente crê em Deus sabe que nem sempre receberá aquilo que está buscando de forma imediata. Diga, eu entendi. Quem confia no Senhor continua firme em sua jornada, mesmo quando não está vendo nada acontecer. Por vezes estamos orando por algo e não há nenhum sinal de resposta. Por vezes estamos buscando alguma coisa de Deus e nada está acontecendo. Quantas vezes nós oramos, nós cremos, nós buscamos, nós nos humilhamos, nós clamamos ao Senhor, escute, e não vemos nenhuma mudança relacionada àquilo que estamos buscando. É o que aconteceu com eles. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, quarto dia nada, quinto dia nada, sexto dia nada. Escute, sétimo dia, 6 voltas e nada. Eu não sei para quem que eu estou ministrando, ou melhor, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, escute, mas se você está buscando alguma coisa e ainda não chegou na tua mão e você não recebeu, não esmoreça, não desanime, não jogue a toalha, não desista, continue orando, continue crendo, continue obedecendo, continue sendo fiel, lembrando que Deus em seu tempo se manifestará, as muralhas vão cair e você prosseguirá na tua caminhada em vitória, porque é isso que Deus projetou para você, e se você crê, aplauda forte o nome dele. Gosto de pensar, quando penso nesse texto, eu gosto de pensar, chegou o 7º dia, e o 7º dia veio acompanhado de 7 voltas, e quando chegou a 7ª volta, que eles tocaram a trombeta, e o povo deu brado de vitória, oh, aleluia. Eu não sei como é que se deu, como é que aconteceu lá, mas eu quero pensar que as muralhas começaram a tremer. Quem sabe na sexta já, ele não sei, isso é fruto da minha imaginação, mas eu quero crer que de repente eles começaram a ver aquela grande muralha, aquela coisa estrondorosa, os olhos dele começou a se mover, oh, aleluia, eu posso imaginar a alegria, oh, aleluia, certamente pensaram, valeu a pena obedecer, valeu a pena estar dentro dos critérios, valeu a pena ouvir a voz de Deus, porque de repente aquela coisa monstruosa começou a ser destruída e caiu para que o povo seguisse e tomasse posse da cidade. Se você permanecer firme em obediência, as muralhas, aquilo que está impedindo a tua passagem vai cair, vai se romper e você vai ter a vitória de Deus na sua vida. Quem entendeu? Está acordado? Levanta a mão e diga, eu entendi, estou acordado. Eu termino esta palavra. Você está dormindo aí, ó. Vou terminar logo. Vou concluir, irmão. Vou concluir, irmão. O cara diz, mas o coração dele, graças a Deus. Vou poder ir embora. Hein, Claudão? Aleluia, que está terminando. Eu não aguentava mais. O garotinho gosta. Tem que baixar o volume dele de vez em quando. Aí. Escute. Eu termino perguntando. Ei, preste atenção, perguntando. O que está na sua frente, impedindo a tua caminhada rumo a uma vitória? Ei, vou repetir. A pergunta é, para terminar, o que está na sua frente impedindo a tua caminhada? Uma vitória de Deus para a sua vida. O que tem se levantado diante de você que está te impedindo prosseguir nessa jornada? Ei, olhe para mim, preste atenção. Lá, no caso do povo de Deus, eram as muralhas de Jericó.
parou eles, travou a caminhada deles. No seu caso, quais são os teus obstáculos? O que está parando você? De novo, a repetição é o seio. Quais são os obstáculos que por vezes me param? Qual o teu? O Deus de Josué é o meu Deus. O Deus de Josué é o Deus desta igreja. Deus que tirou aquele povo do Egito é o Deus que nos tirou do mundo que nós estávamos. Escute, o Deus de Josué é o mesmo Deus que nos pôs para caminhar rumo à nossa terra prometida. E durante esta caminhada, não tenha dúvida, poderemos nos deparar com muralhas. Mas o nosso Deus é o Deus cujo poder faz qualquer estrutura, ruir, cair, estremecer, escute, para que o seu povo cumpra o propósito dele, para que o seu povo seja vitorioso. Então esta noite é a noite de muralhas cair aqui. Aleluia. O que está travando você, irmão? Ei! O que está travando você? E aí, como sempre, a gente pode dar algumas sugestões, ainda que eu não gosto de tecer lista, mas o que está travando o teu casamento, irmão? O que está bloqueando você de ter paz na sua casa, ter um casamento abençoado? O que está bloqueando a tua família de ser uma família abençoada, onde reina lá a paz? O que está bloqueando a tua vida financeira? O que está bloqueando, escute, os teus relacionamentos? O que está bloqueando o teu ministério? O que está te bloqueando, irmão? Que muralha o diabo levantou aí? Que você não está conseguindo andar, progredir, continuar marchando rumo ao propósito de Deus. Esta igreja é uma igreja que sabe que o nosso Deus é um Deus que destrói muralhas. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Levante a tua mão. Mas não vai.